Doença de Alzheimer. O que a nossa escola de medicina oferece para essa doença? Algumas pessoas já nos perguntaram, né? Ninguém gostaria de ter uma pessoa na família com doença de Alzheimer ou a pessoa em si sofrer de doença de Alzheimer. É uma doença muito triste porque ela vai tirando toda a qualidade de vida da pessoa, né? A memória vai se apagando, a pessoa vai esquecendo tudo, né? É muito dolorido tratar um parente com isso. Você vai vendo que a pessoa vai ficando pior que uma criança, né? Ela tem várias fases. Hoje já existe conhecimento acumulado sobre Alzheimer na medicina, mas não existe cura em toda a medicina, né? Tudo que podemos fazer, mesmo com a escola de naturopatia, é desacelerar a evolução da doença, né? Retardar a evolução da doença e procurar dar uma qualidade de vida melhor para a pessoa, né? Então, hoje no mundo, a cada 3 segundos, uma pessoa é diagnosticada com mal de Alzheimer, né? As causas dessa doença, por exemplo, existe muita coisa que acusa, que é grande indicador, né? Ainda que não existe uma unanimidade em toda a comunidade científica. Mas, por exemplo, a relação com a genética é responsável por 5% apenas, né? O resto está ligado à nutrição e às questões neurológicas, né? Como, por exemplo, o mal de Alzheimer já foi chamado de diabetes tipo 3, por causa da resistência insulínica que está muito conectada, né? Ela tem muita ligação com problemas ligados à disbiose intestinal, aos processos inflamatórios crônicos, né? Aliás, todas as patologias crônico-degenerativas têm conexão com processos inflamatórios crônicos, né? Que são quase que, às vezes, quase que são invisíveis, assim, a pessoa não sabe que tem um problema, né? Muitas pessoas sabem que tem algumas dificuldades, algumas dores, algumas coisas, mas não busca tratar a causa do problema. Ficam tomando remédio. Remédio para dor de cabeça, remédio para insônia, remédio para dar energia para isso. Você deveria tentar descobrir o que está causando isso. Toda disfunção ou todas as patologias, né, tem uma causa. Nós precisamos descobrir a causa, né? O Alzheimer, ela tem 3 fases, né? Tem a fase leve, a fase moderada e a fase avançada, né? Na fase leve a memória começa a ficar difícil, a pessoa tem dificuldade às vezes na comunicação, tudo, muita irritabilidade, muita tensão, e isso vai aumentando, vai evoluindo. Até chegar na fase 3, na fase avançada, a pessoa tem dificuldade para se alimentar, tem dificuldade para tomar banho, tem dificuldade para falar, né? E vai ficando cada vez mais debilitado, cada vez mais isolado, até ficar acamado numa cadeira de roda, né? Então, essa doença leva a óbito. Então, o nosso cérebro, para funcionar bem, ele precisa de bastante nutrientes, né? De boa concentração de oxigênio, de nutrientes, de água, né? Um bom oxigênio, né? Para isso você precisa mudar a sua alimentação. A questão do açúcar é um problema seríssimo, porque o açúcar ele aumenta a insulina quando você ingere muito açúcar. Então a insulina é um hormônio e ela traz consequências muito grandes. Se você começa a usar alimentos doces por muito tempo, então isso vai causando nas células uma certa resistência, né? É como se ela enjoasse da coisa. E aí já não entra mais, o açúcar não entra na célula para poder produzir energia. Então ele chega no cérebro, mas não consegue entrar nas células, né? E vai começando a haver um cansaço cerebral. Tanto é que essas pessoas reclamam muito de fadiga, né? Então é necessário corrigir esse defeito. A deficiência também do complexo B, vitamina B12, deficiência dos minerais, né? Pessoas que usam alimentos industrializado, muito refinado, né? Pessoas têm dificuldade de comer um arroz branco integral, um pão integral, ou alimentos naturais, não sabem que estão ingerindo alimentos muito pobres, que a longo tempo o corpo vai cobrar tudo aquilo que deveria estar no alimento, né?
Então, todas as pessoas com Alzheimer foi detectado não só esse excesso de metais pesados, como o alumínio, mercúrio, chumbo, mas às vezes eles têm deficiência de zinco, de magnésio, de selênio, de cromo, né? Especialmente o cromo, né? No processo de refino do trigo, por exemplo, 89% do cromo é jogado fora no processo de refino, né? Outra coisa está ligada também à questão do estresse acumulado. Essas pessoas têm muito problema com estresse, recalques, sentimentos reprimidos, né? Muita tensão. Elas têm uma dificuldade com o seu mundo interior, né? Então elas não conseguem transformar a dor em pensamentos construtivos, né? Então tem mágoas e tem muita coisa que precisa ser trabalhada, às vezes o sentimento de culpa ou a pessoa precisa perdoar alguém, né? Então recomendamos a todos que nos ouvem, não espere você ter esses problemas, faça a prevenção, exames periódicos, né? Nós fazemos exame de sangue, exame de urina, exame de fio de cabelo para saber todas as tendências patológicas, não só de Alzheimer, né? Então, quando vemos essas tendências bem demarcadas ali pelos níveis de oxidação, nós procuramos diminuir os níveis de oxidação, porque se o nível de oxidação é muito grande, você tem uma produção excessiva de radicais livres. Os radicais livres trazem efeito cascata no seu organismo. Se você tem uma tendência ou uma genética para isso, então a doença ela vai para o lado onde a corda é mais fraca, né? Então é necessário prevenção, né? Porque uma vez você vai ter mais dificuldades, ok? Então entre em contato conosco, não espere você ter esses problemas. Se você já está sentindo amortecimento nas extremidades, muito cansaço, muita energia, se o seu sono não é bom, você tem muito problema para dormir, muita irritabilidade, né? Que são sintomas conectados com essas patologias. Procure ajuda, entendeu? Entre em contato conosco pelo 857-615-8777 para aqueles que estão aqui nos Estados Unidos. Se não, procure um naturopata mais próximo de você ou faça terapia. Não deixe isso para depois. Aquele abraço.